Paz do Senhor a todos, amado. Vou desabafar aqui um pouco, falar um pouco da palavra de Deus com os irmãos, tá? Livro de Mateus, capítulo de número 7, a palavra de Deus diz que, não repare que eu tô com a roupa de trabalho, que o importante é a palavra de Deus, viu? Não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo que julgares, será julgados. Todos com a medida com que tiverdes medido, vós hão de ser medido. Porque repares o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? E como tirarás do teu irmão, e como dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o algueiro do seu olho, estando uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e não cuidarás em tirar o algueiro do olho do teu irmão. Antes, essa palavra, amado, ela é muito profunda. Antes de Mateus, que está escrito no livro de Mateus, de capítulo de número 7, logo você já vai entender por que ele escreveu esta passagem. Porque o próprio Mateus sentiu na pele o que é ser julgado pelas pessoas, ser julgado pelos outros. A palavra de Deus nos conta a história mais na frente, que antes de se chamar Mateus, o evangelista Mateus, que escreveu este livro sagrado, que era um dos seguidores de Jesus, ele tinha pelo nome de Levi. Levi logo após passa a ser chamado Mateus, mas antes ele era Levi, conhecido como Levi, um cobrador de impostos, tá? A palavra de Deus diz que Jesus um certo dia estava passando pela alfândega, na beira-mar, e ali se encontrava um cobrador de impostos sentado à beira-mar, Levi. E Jesus olhou e fritou os olhos em Levi e disse: Levi, levanta e siga-me. E ele sentiu no seu coração, encheu seu coração. Levi se comoveu e se convenceu na hora, como o mestre sabia que o nome dele era Levi, sendo que Jesus nem o conhecia. Ele levantou logo e seguiu Jesus Cristo e foi com Jesus. Só que os cobradores de impostos naquela época tiravam dinheiro do povo. Ele era uma ordem do chefe da Roma que vinha se cobrar impostos dos povos, tirar dinheiro do povo, tirar dinheiro dos pescadores, como Pedro, Simão, como André. Mas aí Jesus pega e chama ele e diz: Levi, segue-me. E logo, já não demora muito, Jesus já está na casa de Levi. E Jesus sentado na casa de Levi, todos sentados à mesa para o banquete. Como era muito grande a multidão que seguia Jesus, havia ali também fariseus, ali havia hipócritas, que disseram bem que se esse fosse um mestre, fosse Jesus, se disse Deus, por que senta na mesa e come e bebe com os pecadores? Por que na presença dos pecadores? Porque os fariseus, amados, eles acham que somente eles são dignos de receber a presença de Deus. Acham que o céu é só para eles, se esquecendo que eles são seres humanos, que eles são falhos, que eles são erros também. Eles, por ter um pouco a mais de estudo, um pouco a mais de bagagem, um tempo a mais dentro da congregação, acham que são dignos de julgar. Mas Jesus pega e frita os olhos, o Espírito Santo rasou ao coração de Jesus, diz a palavra. E Jesus diz assim para Pedro, para os cobradores de impostos, para os fariseus, diz para os fariseus: por que razoais entre vós isto? Os sãos por acaso precisam de médico? Eu não vim chamar os sãos, eu vim chamar os doentes. Eu não vim para o justo, mas eu vim para o pecador, né? Então Jesus estava ali dizendo que se eles são tão santarrão assim, que se eles, né, acham que só eles têm a presença de Deus, se eles já têm a presença de Deus, eles não precisam então de Deus. Então eles não precisam do perdão de Jesus, eles não precisam ir morar no céu, porque eles já estão no céu, né? Porque se eles, né, tivessem compaixão do seu irmão, eles não estariam acusando Jesus por Jesus estar querendo ajudar, ter entrado na casa de um cobrador de impostos, de um pecador. Agora Jesus pega e dá nos dedos deles. Ele diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, eu vim chamar os pecadores. Jesus veio para aquele que precisa de perdão, de arrependimento, para aqueles que são mansos, humildes de coração, que fazem a obra em amor, em espírito, em verdade, né? Então o próprio Levi passa depois a ser chamado Mateus e escreve
no livro de Mateus, capítulo 7, o que ele sentiu na pele, porque ele foi julgado. Então não julgueis para que não seja julgado, porque da maneira que tu julgar, tu será julgado. Tu não quer semear amanhã, amado. Tu não queres semear, tu não queres ser julgado amanhã, não semeie, não plante hoje, tá? Procure um pouco mais ter comunhão com Deus, porque assim, ó, eu tô contando isso para vocês, porque assim, ó, por pregar o evangelho de Jesus, Jesus foi crucificado, Jesus foi coroado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Um dos primeiros diáconos da Bíblia Sagrada, Estevão, por pregar a palavra de Deus, foi apedrejado. Tá? Paulo e Silas, por falar do amor de Jesus, foram parar numa prisão. João Batista, por pegar a palavra de Deus, ele perdeu a cabeça. Então quem faz algo para Deus em espírito e em verdade, faz com amor, faz com carinho, os fariseus se levantam contra a vida deles e procuram ocasião contra eles, assim como procuraram ocasião para acusar Jesus perante Pilatos. Quando entregaram Jesus diante de Pilatos, né, o Pilatos pega num julgamento e diz para Jesus: tu diz ser o rei dos judeus? E Jesus diz para ele: se tu diz, quem sou eu para dizer que não? Ele não encontrava ocasião alguma para culpar Jesus, mas o povo que condenou. Então Pilatos pega e lava as suas mãos e diz: não sou digno, não quero o sangue deste homem correndo sobre as minhas mãos, mas entrego diante da decisão do povo. Então, amados, é assim, é muito fácil a gente julgar, querer ver o erro, procurar erro dos irmãos dentro das congregações, dentro das igrejas, para querer puxar tapete por motivo de inveja, por motivo de ser não sei do que. Porque há muitos que se levantam contra o ministério da gente quando a gente está fazendo a obra de Deus. Muitos se levantam, sabe? E isso me entristece muito, porque a gente faz a obra com amor, a gente faz a obra com carinho, sabe? Um certo tempo atrás eu tive 2 pontos de pregação, de congregação aqui na cidade de Araranguá, sabe? Eu já fui pastor presidente local, no caso. Cuidei de ovelhas para honrar a glória do Senhor Jesus, e a igreja era uma benção. A igreja era cheia do Espírito Santo, pessoas, um povo muito humilde, não era um povo que era rico em bens materiais, mas era um povo que era alegre, cheio do Espírito Santo. Aquilo me alegrava, me enchia meu coração. Eu fui uma pessoa humilde, eu não tinha um carro zero, eu não tinha uma boa casa, sabe? Pagava 2 aluguel. Como o povo era humilde, muitas vezes até mesmo o dízimo da igreja não cobria as despesas da igreja. Eu trabalhava de servente, eu dava conta de pagar o aluguel da minha casa, dava conta de pagar o aluguel da igreja, sabe? Às vezes comia arroz e feijão para tirar o dinheiro da carne, botar gasolina para ir buscar buscar os irmãos para levar para o culto, por amor à obra. Já aconteceu em um branco com 4, 5 irmãos indo levar para a obra de Deus, caiu o cano de descarga no meio da estrada, e eu parar, descer com terno e gravata, ir para baixo do carro, tirar a gravata, amarrar o cano de descarga, levar os irmãos, fazer o culto para honrar a glória de Deus. E aquilo ali era a minha felicidade, aquilo ali era tudo que eu tinha, era o meu amor, era a minha satisfação. Eu não precisava de dinheiro, não precisava de riqueza. Só que o inimigo, nosso adversário, ele é astuto, sabe? Eu tive uma queda, eu tive uma recaída. Eu saí fora dos caminhos do Senhor, eu pequei contra a face do meu Deus. Eu fui um filho pródigo também. Mas eu voltei com tudo. Me arrependi, porque eu tinha muito amor, sabe? Sabe aquele hino Jó? Deus me deu, Deus tirou, né? Então, toda vez que eu escuto este louvor, eu me lembro daquela igrejinha, eu me lembro daquele povo, daquelas criancinhas dentro da igreja, crianças batizadas com o Espírito Santo, a escolinha dominical que era uma benção. E então tudo que eu queria era fazer a obra de Deus de volta. Eu sinto uma dor imensa quando estou longe de Deus. Eu pago o preço, eu busco, eu me coloco para fazer a obra de Deus, sabe? E agora estão querendo se levantar contra o meu ministério. Estão querendo puxar o meu tapete.
Mas no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e 7, diz que Samuel não atentes para a aparência, estrutura ou físico, porque o Senhor teu Deus não vê como o homem vê, o homem vê o coração, vê o que está diante dos seus olhos, mas eu usando o coração. Deus tem usado profetas, profecias, revelações, para a glória de Deus. Deus tem me usado ainda, por misericórdia ainda, sabe? E agora estão querendo se levantar. Mas eu vou dizer uma coisa: se vocês querem fazer o certo pelo certo, vamos para a palavra de Deus. Vamos para a revelação divina, porque a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Não basta tu acusar o teu irmão e depois tu querer jogar ele num canto e esquecer dele. A palavra de Deus diz que tu tiver alguma coisa contra o teu irmão, primeiro vai, reconcilia-te com ele, peça perdão para depois tu ser digno de oferecer a tua oferta diante do altar. Tá? E outra coisa, se tu sabe que teu irmão tá errado, tu tá aconselhando ele, ele não tá seguindo os teus conselhos, seguindo, vai, arruma 2 testemunhas, apresenta ele diante do pastor e prova que ele está errado, para que ele venha se redimir, para que se edifique o arrependimento no coração do irmão, para que ele não venha cair, que ele não venha perecer. Agora, tu não queira machucar o teu irmão com palavras, dizendo que não pode, que está errado, se tu não tem provas, se tu não tem certeza, se Deus não te deu a revelação, tu não te levanta contra o ministério de ungido de uma pessoa que ora, que busca a presença de Deus. Então, a palavra de Deus diz que tu tem que ter 2 testemunhas e apresentar diante do pastor e provar que ele está errado. Essa pessoa estando errada, ela tem que se redimir, ela tem que pedir perdão perante a igreja e para o irmão. Agora, quase ao contrário, vocês vão ter que me pedir perdão para poder ser digno de subir em cima do público. Porque assim, ó, nós temos que estar em comunhão para o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro da igreja. Eu não vivo de fachada, né? Eu não vivo de enfeite, entendeu? Eu não brinco com as coisas de Deus. Eu não subo em cima de um púlpito ou boto uma gravata no meu pescoço para me aparecer, porque eu não preciso disso. Eu faço isso porque eu sou digno, porque um dia, quando eu fui rejeitado pela sociedade, que eu dormia nas ruas, nas calçadas, não tinha o que comer, nem o que vestir, nem uma bicicleta para andar, quem me estendeu a minha mão e fez um milagre da minha vida foi Jesus. Então eu luto pelo evangelho de Jesus. Eu não estou ali para subir, para pegar um microfone, para querer me aparecer, tá? Então é assim, irmão, isso é um desabafo porque entristece. Entristece. A gente paga preço, a gente ora, a gente busca. Os fariseus vão se levantar. Mas caluniaram Jesus, apredejaram Jesus, mas Jesus sempre continua de em pé. Entendeu? Pode se levantar contra mim, mas quer provar? Se você tem prova, mano, venha, prova, eu te peço perdão se te fiz alguma coisa, nem sei por que vocês estão falando, nem sei qual é o motivo, não sei o que está acontecendo. Mas se tu for abrir a tua boca para me caluniar, irmão, tu vai ter que provar. Porque tu não pode fazer as coisas assim. Tu quer ser santo, tu quer ser um fariseu, tá? Porque tu acha que tu nunca vai cair na tua vida? Toma cuidado. Quem tá de em pé, cuide para que não caia. Toma cuidado, porque a dor é dolorida, irmão. Quando a gente cai, é dolorido, viu? Só quem já caiu na vida e já foi um desviado sabe a dor de estar longe da presença de Deus. Tá? Toma cuidado antes de se levantar contra alguém e querer derrubar alguém, de puxar o tapete de alguém, fariseu. Fariseu mostra, vem com provas, não vem só com a tua boca com palavras em vãos, mas traz a palavra de Deus, tá? Traz a palavra de Deus, não atua na tua boca. E outra que tu tem que ter amor ao próximo. Tem que ter amor ao próximo. Tem que ajudar uns aos outros. Abraçar, levantar aquele que está caído. Não é tu querer puxar tapete e derrubar por espírito de inveja ou perturbação. Ou sei lá o que que é. Porque eu nem sei qual é o motivo da inveja. Porque eu também não tenho nada e não sou nada também. Entendeu? Se tu tem contra alguma coisa contra mim, venha, me fala, me mostra o meu erro, minha falha, que eu vou te pedir perdão, pode ter certeza. Agora, caso ao contrário, eu vou dobrar só o meu joelho, vou orar, vou pedir para que Deus faça justiça por mim. Peço para os irmãos que orem pela minha vida, pelo meu ministério. Tá? Minhas agendas estão encerradas daqui para frente.
Até que isso seja resolvido, vai ser feita uma reunião, entendeu? E a gente vai colocar isso em pratos limpos. É uma coisa chata, é chato, mas é uma coisa que é necessário, sabe? Porque a palavra de Deus tem que ser com ordem e decência, não é com bagunça, tá? Não é com bagunça. Não é por falta de ética que deves fazer as coisas para Deus, não é porque Deus te faz pular, te saltar e tu gritar e falar em mistérios e porque Deus te usa que tu tá com a tua vida salva, viu, fariseu? Os dons espiritual não é para tua glória, é para a glória de Deus, tá? Tome cuidado, que naquele dia o Senhor dirá: Pai, tarde de mim que eu não vos conheço, por descartar as iniquidades. Isso é um desabafo, entendeu? Então, antes que tu venha julgar alguém, tira a trave do teu olho, tá? Lembra de onde Deus te tirou, lembra da tua cama, tá? Lembra que um dia tu foi um pecador também, entendeu? Não é porque tu tá encoloradinho há mais tempo em cima de um púlpito, ou segurando o microfone, ou querendo se aparecer, que tu é maior, que tu é melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém, todos são iguais, entendeu? E Jesus, ele veio buscar aqueles que estão perdidos. Se for preciso, ele deixa os 99 e vai em busca daquele que está perdido. Se tu é conhecedor da palavra de Deus, que tu acha que tu é digno de estar apontando erro e querer controlar o ministério dos outros, vai pro joelho. Nos tempos antigos, tá? No livro de 1 Lucas conta a história de Zacarias. Zacarias e Isabel, mãe e pai de João Batista, a qual perdeu a cabeça, a qual batizou Jesus Cristo. Tá? Diz que Zacarias, ele possuía o cargo de sacerdote por muitos anos. Só porque naquela época eles tiravam sorte, ou seja, eles oravam a Deus para que Deus mostrasse quem era digno de entrar no santuário. E o povo ficava pro lado de fora. Só quem era mostrado em visão para Deus podia entrar dentro do santuário, queimar incenso, para que Deus recebesse o incenso e a oração do povo que estava pro lado de fora. Porque se tu entrasse indignamente dentro da presença de Deus, tu era morto. Assim como tu tocava na arca de Deus, tu era morto. Então era tirado sorte, era orado. Então é assim, ó. Antes que tu venha se levantar, antes que tu venha caluniar, falar ou qualquer outra coisa, tu vai dobrar o teu joelho, tu vai orar e vai pedir uma direção para Deus. Não vem com emoção na carne, não vem com palavras em vãs, tá? Se tu não tem a direção de Deus para fazer isso. Tem que ter amor, tem que ter carinho. Antes de tudo e de mais nada, tem que ter união. Se tu não tiver amor e carinho ao teu próximo, muito menos tu vai poder amar a Deus. Se tu não conseguir perdoar o teu irmão, tão pouco tu vai conseguir o perdão de Deus. Tu quer ser conhecedor da palavra de Deus, mas tu não tá vivendo a palavra de Deus. Tu tá querendo ser um santarrão e tá querendo se aparecer. Eu não tô te acusando, tá? Não tô acusando nem quero citar nomes aqui, questão de ética, Deus sabe de todas as coisas. Mas é assim, ó. A palavra de Deus diz que a gente se conhece a árvore pelo fruto, e pelos frutos nós conhecemos a árvore. Porque pode uma árvore boa dar mau fruto, ou uma árvore má dar um bom fruto, né? Então é assim. E também tem a árvore que é plantada no meio da vinha, que ela não dá fruto, né? Tá? Fica muito tempo plantada no mesmo lugar e não dá fruto, tá ali só ocupando espaço, ocupando o lugar. E aí vem querer tirar o tapete dos outros, entendeu? Querer fazer os outros cair, querer derrubar os outros. Quer se levantar contra mim, tu não tá se levantando contra mim, tu tá se levantando contra as promessas de Deus na minha vida. Entendeu? Eu ainda questiono, eu ainda luto, eu ainda falo alguma coisa porque isso me abafa, porque eu tenho amor à obra de Deus. Eu tenho carinho pelas almas, sabe? Eu sei o que é amar uma congregação, eu sei o que a maioria dos pastores que são ungidos por Deus sente quando estão dentro de uma congregação, vejam seus membros, né? Seus membros vêm, os abraçam, recebem com carinho. Quando ele vai encontrar ele num lugar, ele abraça, ele dá carinho, Deus trabalha. E não tem gratificação maior no mundo, amado. Você fazer a obra de Deus, sentir a presença de Deus. Agora, antes de querer se levantar contra mim, não olha para aparência, para estrutura, ou fica procurando erro ou falha na minha pessoa. Faça como nos tempos antigos, vai
Vai dobrar teu joelho, vai orar, vai pedir para Deus te mostrar alguma visão, vai pega uma testemunha ou duas, mostra o meu erro, mostra a minha falha, chega até a mim se tu for homem, se tu não quiser pode chegar direto na minha pessoa e eu jamais vou agredir ou falar mal de você, não sou disso, eu vivo a palavra de Deus, eu gosto das coisas por correto, assim como tu quer fazer correto, vamos fazer as coisas corretas, vem até mim, fala, mostra onde é que está o meu erro, por que está acontecendo isso. Agora, caso ao contrário, mas tu não tem prova ou duas testemunhas para provar que eu estou errado, para que eu venha me redimir, me consertar diante do altar, tu vai ter que se consertar diante do altar. Tu vai ter que se consertar. Saul perdeu o trono pela desobediência, tá? Por deixar de olhar a palavra de Deus, Saul perdeu o trono, tá? Saul, lá no livro de 1 Samuel capítulo 14, Saul era rei de Israel, tá? Então, porque Samuel chegou e disse-lhe: o Senhor lhe mandou Saul ir contra o povo dos Malaquitas e matar homens, mulheres, gados, crianças de peito e não poupares nada. Mas Saul, diante dos olhos de Saul, Saul poupou o rei Agag e também poupou os gados, o melhor que havia de riquezas, de bens materiais. Foi contra a vontade de Deus. A ordem era destruir tudo. E eles pegaram o que era de melhor para eles. Então, naquele momento, Deus rasgou o ministério de Moisés, retirou o Espírito Santo de Saul. Saul perdeu o trono para Davi, deixou de ser rei. Então, teve uma queda. Tome cuidado, é um aviso. Tome cuidado, Saul perdeu o trono pela desobediência. Até mesmo na mesma passagem ainda Samuel fala para Saul: pois o Senhor teu Deus tem mais prazer em sacrifício do que a verdade. O Senhor teu Deus por acaso tem mais, né? Ele tem mais prazer em sacrifício do que obedecer. Mais vale tu obedecer a palavra de Deus do que tu querer fazer sacrifício de tolo, tá? Mais fácil tu viver a palavra de Deus do que tu jejuar e achar que tu é mais santo do que os outros, entendeu? Então só um recadinho para ti. E para os outros irmãos que não tem nada a ver, eu só peço perdão, peço desculpa, porque isso é um desabafo que está dentro do meu coração. Peço que ore pela minha vida, pelo meu ministério, porque assim eu não paro. Pode me apedrejar, pode me tacar facada, pode falar o que quiser. A única coisa que tu vai conseguir fazer é arrancar a lágrima dos meus olhos, porque calar a minha boca e falar do amor de Jesus Cristo, tu nunca vai conseguir fazer, entendeu? Senhor, deixa essas palavras no nome de Jesus.